Olá, muito bom dia para você. Está na hora de começar o nosso encontro aqui com muita informação e muita prestação de serviço. Está chegando o seu AB1, hein? Nessa quarta-feira, dia 8 de outubro. São 11 horas mais 50 minutos e nós vamos juntos e ao vivo. Pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha só essas imagens ao vivo para você. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura agora está marcando 29 graus, fazendo bastante calor e a mínima não deve passar dos 17. Vamos dar uma olhadinha também na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. A exemplo de Gravatá, que fica aqui no Agreste, mínima de 18 graus, a máxima pode chegar aos 28. Água Preta fica na zona da Mata Sul, mínima de 18 graus, máxima de 30. E São José do Egito, no Sertão, mínima de 19 graus e máxima de 31. E aqui no AB1, pessoal, nós vamos mostrar um flagrante que foi registrado no Hospital Regional do Agreste aqui em Caruaru, hein? Olha só, acompanha com a gente, veja que existem pacientes nesse corredor do HRA e bem perto deles homens trabalhando, em alguma obra que está sendo realizada por ali. Você já pensou nisso? Como é que fica a situação desses pacientes e dos profissionais de saúde também que trabalham no atendimento a essas pessoas em meio ao barulho? A gente vai trazer todos os detalhes aqui no AB1. Fábio Gomes, Gessé Acioli e Joel Almeida estão com a gente ao vivo nessa edição. Fábio vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal nessa quarta-feira, porque teve apreensão de bebidas alcoólicas com suspeita de falsificação em mais uma cidade aqui do Agreste. Não é isso, Fábio? Bom dia. É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. E essa operação aconteceu ontem no município de Cachoeirinha, aqui no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil, em parceria também com a Vigilância Sanitária e também com fiscais do Fisco aqui do estado, eles realizaram essa operação e apreenderam várias bebidas alcoólicas e também garrafas vazias, todas com suspeita de adulteração. Essas bebidas alcoólicas estavam expostas para venda em um estabelecimento comercial do município. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1 Caruaru e região. Almir. Muito bem, Fábio. Hoje também é dia de trazer soluções para os problemas do consumidor. Por quê? Porque hoje tem o seu direito. E qual é a bronca dessa quarta-feira, hein, Gessé? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Imagine só você contratar um serviço aí com várias sessões de atendimento e de repente no meio desse atendimento a empresa fechar, você se deparar com a porta fechada. Como se haver nessa situação? A gente vai trazer detalhes de como buscar o seu direito em relação a uma situação como essa. Muito bem, quarta-feira também é dia de AB Emprego e tem as oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, tem direito do trabalhador. Aí, Joel vai chegar com esses assuntos no seu AB1 de hoje. Bom dia para você, Joel. Bom dia para você, Almir, para você também que está com a gente aqui no AB1. Pois é, quarta-feira é dia de AB Emprego, que bom falar sobre coisa boa, sobre oportunidade. Ao todo, aqui em Pernambuco, para esta quarta-feira, são 1.000 vagas disponíveis em todas as partes do estado, nas agências do trabalho. Eu estou aqui na Casa do Trabalhador, que fica no centro da cidade, um desses espaços que a pessoa pode vir procurar emprego. Além disso, a gente vai falar também sobre os direitos do trabalhador quando o assunto é salário mínimo. Será que o trabalhador pode receber um valor a menos ou não? Pode atrasar também, daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel, Gessé e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E hoje, dia 8 de outubro, é dia do nordestino. É uma data para marcar a importância do nosso povo, da nossa cultura, da nossa identidade e das nossas belezas naturais também. Então vamos comemorar esse nosso dia aqui no AB1. Dia.
Então, Lohana Nunes também está com a gente ao vivo e vai mostrar uma orquestra que se preparou para celebrar esse Dia do Nordestino lá em Belo Jardim. Hein, Lohana? Bom dia para você. Bom dia, Mi. Bom dia para você, para todo mundo que assiste a TV Asa Branca. Hoje é um dia de comemoração toda nossa, né? Nós, nordestinos, que comemoramos esse dia que tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa força, tem a ver com a gente, nós, nordestinos, que construímos esse país e continuamos a construí-lo, né? Aí eu tô muito bem acompanhada aqui, já aqui no jornal a gente vai falar um pouquinho sobre essa orquestra, a Orquestra Sanfônica de Belo Jardim, chamada Orquestra Sanfônica Rei do Baião. Eu tô aqui, muito bem acompanhada. A gente vai tocar um pozinho aqui para arrepiar você de casa, para bater no peito e dizer assim, sou nordestino, sou com muito orgulho, e é daqui a pouquinho aqui no AB1. Eu volto aí no estúdio. Combinado, Lohana. Não sai do passo não, porque a gente volta já já. É isso, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem os problemas da comunidade e a gente vai falar sobre o sofrimento dos moradores do residencial Luiz Bezerra Torres aqui em Caruaru. Eles estão preocupados demais com a falta de estrutura por lá e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11h57, a gente volta já. É isso, seu AB1 está de volta, falta 1 minuto para o meio-dia. Vamos seguir para a redação para saber quais são os principais assuntos do G1 Caruaru e região de hoje. Fábio Gomes, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente nesse AB1. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação a uma grande apreensão de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração e também de algumas garrafas vazias que aconteceu através de uma operação da Polícia Civil no município de Cachoeirinha ontem pela manhã. Essa ação aconteceu também em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado e do município, além de contar também com o apoio de auditores do Fisco que também tiveram uma participação ativa. De acordo com a polícia, foram apreendidas 63 garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração que estavam expostas à venda e 43 garrafas vazias em um estabelecimento comercial do município. A polícia disse ainda que essas mercadorias estavam em desacordo com as normas tributárias e as normas sanitárias estabelecidas. Essas bebidas em questão passarão por perícia para saber se há alguma substância relativa ao metanol nelas ou não. O resultado dessa perícia leva algum tempo para ser divulgado e a gente segue acompanhando esse caso. Desde a semana passada, essa é a terceira operação policial que apreende bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração aqui no interior de Pernambuco, e para conferir todos esses detalhes é só acessar o nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Almir. Muito bem, Fábio. Além dessa operação aí da Polícia Civil, estou vendo que no G1 tem informações a respeito de uma mega operação da Polícia Federal, né? Exatamente, Almir. Hoje a Polícia Federal realizou essa mega operação em todos os estados do Brasil com o objetivo de combater crimes envolvendo, crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes em todo o território nacional. A gente está acompanhando essa matéria desde cedo, através de investigadores da Polícia Federal. As forças de segurança cumprem hoje 182 mandados de busca e apreensão e até a última atualização da nossa reportagem, 46 pessoas foram presas em flagrante, 2 adolescentes foram apreendidos e 2 vítimas foram resgatadas. Ao G1, a Polícia Federal disse que essa operação faz parte dos esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Esses mandados estão sendo cumpridos em ação conjunta com a Polícia Civil em 16 estados brasileiros e até a última atualização dessa nossa reportagem ainda não foram divulgados quantos mandados foram cumpridos aqui em Pernambuco. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo as novidades à medida que a Polícia Federal confirma essas informações. Almir. Perfeitamente, Fábio. Muito obrigado pelas primeiras informações aqui nesse AB1 de quarta-feira e até daqui a pouco. Até já, Almir. Valeu, Fábio. Meio-dia, 2 minutos. Vamos falar sobre os problemas da comunidade agora, pessoal, porque moradores do residencial Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru, entraram em contato com a gente pelo WhatsApp. Eles disseram que estão enfrentando muitos problemas por lá. Então a gente vai acompanhar tudo isso nessa reportagem aqui, ó. Ruas e avenidas tomadas pelo lixo. Mato alto nas calçadas, ruas e nas praças. Esgoto escorrendo.
Olhando assim, nem parece o mesmo residencial inaugurado em 2017. Com 2.404 apartamentos e mais de 9.000 moradores, os residenciais Luiz Bezerra Torres 1 e 2 estão sofrendo com a falta de estrutura. Fizemos uma espécie de visita por diversas áreas do bairro. Encontramos espaços abandonados, como esta pracinha, que parece ter sido engolida pelo mato. Brinquedos e equipamentos de ginástica estão sem uso por causa da falta da reforma e também da capinação. O descaso é grande. O descaso é grande porque os matos, ali a questão da feira também, tem esgoto. A semana passada quase ninguém colocou os bancos, porque a gente lida com comida, lida com artesanato, assim, e é muito descaso, né? Os ônibus, quando passam as estradas tão ruins, os ônibus saem balançando, principalmente quem tem idoso, para subir no ônibus, para andar na rua, né, em geral, aqui no bairro. Esburacada, os esgotos a céu aberto e a gente se sente assim abandonada. Também encontramos lixo espalhado por diversas partes. Os moradores explicam que o caminhão de coleta passa, mas não há mais varredores e ninguém recolhe o lixo que os animais rasgam. Rapaz, é como se a gente vivesse abandonado. Aqui a população se sente assim, por conta que os lixos, muitos lixos na rua, nesses campo que tem espaço, os matos muito grandes, os esgotos, iluminação. A iluminação é horrível à noite ali perto da igreja, de noite não tem iluminação. Segurança também deixa a desejar aqui. É como se a gente vivesse num abandono. Pedro Mori trabalha aqui. Ele explica que não há visitas da Compesa para consertar os esgotos e nem da prefeitura para melhorar a infraestrutura dos residenciais. Eu moro aqui faz 6 anos aqui no residencial Luiz Bezerra Torres. No começo ainda as coisas funcionavam. Hoje não tem nada funcionando mais. Os gari que tinha aqui tiraram. As ruas estão tudo sujas, os esgotos estourados. Aquela lavanderia que foi inaugurada há pouco tempo, aqui você vê o descaso ali, o mato tomando conta, muitos cachorros na rua. Eu queria que as autoridades ali olhassem por a gente, né? Porque aqui moram famílias e cidadãos de bem, e senhoras de bem. Terezinha chegou aqui para realizar o sonho da casa própria, mas vive uma dualidade. Da porta para fora, tudo vira um pesadelo. Aqui só tem buraco e esgoto, não tem por onde os ônibus, daqui uns dias não tem por onde os ônibus passam mais. E esgoto de frente ao posto de saúde, de frente ao CRAS aqui, lá de frente à minha rua, na quadra 43, tem um terreno que diz que não é da prefeitura, o mato está cobrindo, só junto que não presta lá, até cobra tem lá dentro. E ninguém toma prova disso de nada, não tem uma pessoa para barrear a rua aqui. É muito difícil. É muito difícil porque a gente tem que cantar aqui que a gente vai comer, não pode comer. A praça, as crianças não podem brincar, que tem uma energia lá, que as crianças levam choque. Os brinquedos que botaram, tudo quebrado. A quadra dali, onde eles botaram para os meninos jogar, a quadra, aquele negócio que bota o gol, aquele negócio lá, tá quebrado. O menino se acidentou, caiu em cima do menino, cortou aqui, o menino foi bater na UPA. E ninguém toma conta de nada, não. Uma coisa que é para as crianças brincar, onde é que as crianças brincam aqui? Dá para acreditar que essa é a rua onde é realizada a feira do bairro? Por aqui os problemas se somam. Aqui desse lado, o esgoto que escorre à vontade pela rua se soma ao lixo. Do outro lado, mato alto. Tudo isso de frente àquele prédio ali, o branco e verde, onde é realizadas as consultas aqui, o posto de saúde da família. Só foi limpar aqui esses terrenos, esgoto, essas coisas tudo assim, no tempo da inauguração da lavanderia. Aí pronto, no tempo que teve a inauguração, que foi em maio, tudo aqui foi limpo, tudo organizado, mas hoje a gente vive assim, abandonado aqui, lixo por todo canto, escorpião entrando dentro de casa, rato, tudo essas coisas. E a gente vive assim, não tem, as crianças quando vai para a escola pisam nessa água de esgoto, tudo, tem crianças que estão doentes. Aí a gente quer uma providência para ver se resolve esse negócio de esgoto e a feira acontece nessa imundícia aí que vocês estão vendo. Tem pessoas aqui que tem coisa de almoço que vendem, estão sendo prejudicados por causa desses esgotos. Porque quem é que vai comprar comida nos esgotos desses, né? Aí a gente queria uma providência da prefeitura para ver pela gente aqui na comunidade. Exatamente, é um somatório de problemas, não é, pessoal? Então, vamos às respostas sobre a situação da praça.
a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que a manutenção já está orçada e que vai entrar na lista de demandas para execução. Não disse assim uma data, mas deu essa informação que já existe o orçamento para fazer esse serviço. Em relação à pavimentação, a Secretaria disse que uma equipe vai ao local para fazer o levantamento da manutenção necessária. Sobre o mato alto e o lixo, a Secretaria de Serviços Públicos disse que possui um cronograma de capinação que segue por toda a cidade, que o Luiz Bezerra Torres está incluído nessa programação e que a coleta continua sendo realizada de forma regular de segunda a sábado durante o dia. Nós questionamos sobre a falta de garis que fazem a limpeza das ruas, como o morador falou ali durante a reportagem, e fomos informados que esse serviço é realizado apenas em locais específicos da cidade com maior fluxo de pessoas, como, por exemplo, o centro. E aí a gente fica se perguntando também, será que o fluxo de pessoas aí nesse residencial é pequeno assim, para não ter a presença de garis? Bom, essa é a pergunta e essa foi a resposta da Prefeitura. Sobre o esgoto, a Compesa disse que tem uma solicitação de manutenção na rede coletora de esgotos referente ao residencial Luiz Bezerra Torres, que será atendida até amanhã. Então a gente vai aguardar todas essas providências em relação a todos esses problemas que a gente acabou de ver. Vamos seguir acompanhando. E vamos em frente, pessoal. Agora é 12h08. É o seguinte, a Prefeitura de Caruaru está realizando o cadastramento dos grandes geradores de resíduos sólidos, ou seja, os estabelecimentos que produzem mais de 300 litros de lixo por dia. Então o GC Acioli está chegando e a gente vai falar sobre esse assunto e aproveita para perguntar até quando vai esse cadastramento também, hein, GC? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Um excelente dia para todo mundo. A gente está aqui com o Vital Florencio, que é secretário de Serviços Públicos de Caruaru, e é exatamente a pergunta que fica, né, Vital? Até quando vai o cadastramento para esses grandes geradores e como é que está sendo feito esse cadastramento, né? Como é que tem sido a adesão? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Almir Villanova, aos amigos que acompanham o ABTV primeira edição. Exatamente, e esses grandes geradores aqui de Caruaru terão até o dia 19 de outubro para fazer o seu cadastramento junto à Secretaria de Serviços Públicos aqui de Caruaru. Vale salientar que esse estabelecimento ele precisa acessar a plataforma aqui de Caruaru, do município, é o caruaru.undoc.com.br, entra lá na aba de grandes geradores, aí envia a sua documentação para a Secretaria de Serviços Públicos, que a partir daí a gente vai fazer uma triagem para saber como é que vai ser o sistema de coleta aqui no município. Vale lembrar também que aquele estabelecimento que não se considerar grande gerador, ele também é obrigado a fazer o cadastro para que a Secretaria de Serviços Públicos ele tenha uma noção e saiba qual será o grande gerador ou não para a gente fazer essa gestão do resíduo sólido aqui do município de Caruaru. Inclusive, Vital, a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo sobre a necessidade de empresas também que fazem coleta para dar esse suporte, que estejam cadastradas também no município, para que o município possa apresentar elas como opções para esses grandes geradores. Sem dúvida nenhuma, Gessé, mediante a necessidade dos grandes geradores aqui de Caruaru, o município fez um chamamento para essas empresas que fazem a gestão do resíduo aqui em Caruaru para comparecer à Secretaria de Serviços Públicos, fazer o seu cadastro, né, ele precisa apresentar a documentação, como a licença ambiental, também um alvará de funcionamento e também onde será destinado esse resíduo. Então, mediante a isso, o município vai poder disponibilizar uma lista oficial dessas empresas para fazer a gestão e facilitar também a vida do grande gerador e assim também do município nessa gestão dos resíduos. E essa lei dos grandes geradores, que volto a salientar a importância dela aqui para Caruaru, que o estabelecimento comercial que gerar mais de 300 litros dia, ele será responsável pelo armazenamento, pelo transporte e destinação final do seu resíduo aqui no município de Caruaru. Agora, Vital, a partir do dia 19, não fez o cadastramento, como é que vai funcionar a fiscalização do município em relação a esses grandes geradores? A Secretaria de Serviços Públicos já está fazendo a fiscalização, mesmo durante esse cadastramento dos grandes geradores. Aquelas empresas que estão informando que não são grandes geradores, o município está indo 3 dias de forma aleatória para fiscalizar o seu grande gerador, para saber se de fato ele é um grande gerador ou se não é grande gerador, e a partir daí o município vai tomar a decisão para saber de quem é a responsabilidade do resíduo. Vital Florencio, secretário de Serviços Públicos, muito obrigado pela participação aqui conosco. É isso, até o dia 19 esse cadastramento está acontecendo através do portal da Prefeitura de Caruaru, então os grandes geradores devem ficar atentos.
É isso, Gessé Acioli para o AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 12 minutos. Tem notícia boa para quem está na expectativa para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente vai conferir o AB Emprego dessa quarta-feira agora. Joel Almeida está chegando ao vivo e tem todas as informações. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Nessa quarta-feira, com um sorriso no rosto, eu digo que tem 1.000 vagas disponíveis aqui em Pernambuco, em todas as agências do trabalho. O governo, através da SEDEP, que é a Secretaria de Desenvolvimento aqui do Estado, já divulgou essas vagas para hoje. A gente separou algumas delas que você vai acompanhar agora. Veja. Para Caruaru, são 2 vagas para ajudante de estruturas, 1 vaga para ajudante de motorista, 15 para alimentador de linha de produção, 1 vaga para analista de recursos, 1 para arquiteto de edificações, 8 vagas para atendente de lanchonete, 2 para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 10 para auxiliar de limpeza, 2 vagas para auxiliar de linha de produção, 15 para auxiliar de logística, 1 vaga para auxiliar de mecânico diesel, 1 para auxiliar de torneiro mecânico, 2 vagas para auxiliar de vidraceiro, 2 para balconista, 1 vaga para consultor de vendas, 2 para costureira em geral, 2 vagas para eletricista, 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais, 1 vaga para engenheiro civil, 1 vaga para gerente de loja e supermercado, 1 vaga para lavador de carros, 1 para mecânico, 5 vagas para pedreiro, 1 vaga para repositor de mercadorias, 5 vagas para servente de obras, 1 vaga para técnico em segurança no trabalho, 2 para vendedor em comércio atacadista, 5 vagas para vendedor interno, 5 vagas para vendedor pracista, 1 vaga para vigia. Muitas vagas disponíveis em diversas áreas de atuação, desde vigia, supermercado, enfim. Só para reforçar, você pode procurar essas vagas no site cedep.pe.gov.br, procurando aqui em Caruaru, na Agência do Trabalho, que fica na Casa do Trabalhador, no Rua Floriano Peixoto, número 147, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Não fecha para almoço, também tem agência lá no Caruaru Shopping, no Expresso Cidadão. Almir, essas são as vagas de hoje. É isso, Joel. A gente está aqui na torcida por todo mundo, desejando sempre muito boa sorte. E a gente continua falando sobre o mercado de trabalho, a gente vai falar sobre o pagamento do salário do trabalhador. Como a gente sabe, não é, pessoal? Existe ali o salário mínimo. Mas, por exemplo, será que um trabalhador pode ter esse valor do salário reduzido? Um patrão pode pagar menos do que o salário mínimo ou não? Hein, Joel? Olha só, a lei é clara. Ela diz que o trabalhador ele deve receber pelo menos o salário mínimo. Abaixo disso, só em alguns casos. Por exemplo, se então trabalhar de forma integral. Para isso, a gente convidou o advogado Glauco Gonçalves, que está aqui conosco. Glauco, boa tarde para você. E aí, quais são essas categorias de trabalho que o trabalhador pode receber menos de um salário? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois bem, Almir, o salário mínimo tem que ser pago para todo mundo, no mínimo, o mínimo, como já diz o nome. Porém, se o trabalhador, desde o começo do contrato de trabalho, da contratação, ele foi contratado, por exemplo, meio expediente, então ele pode receber metade do salário mínimo. Outras modalidades, que ele pode receber abaixo do salário mínimo, é quando ele é contratado por tempo parcial. Aí temos 2 maneiras de tempo parcial. 26 horas semanais, podendo o trabalhador fazer mais 6 horas extras, ou então 30 horas semanais, mas dessa vez não pode ter hora extra nenhuma. Se o patrão contrata por tempo parcial e fica recorrentemente sendo recorrente, fazendo hora extra, determinando hora extra para o empregado, vai terminar ele mudando, ter que pagar o salário integral dele, o salário mínimo cheio. Uma das perguntas é, a gente vive em uma região muito alta de informalidade, né? Às vezes as pessoas, os fabricos contratam, paga ali, diz que vai pagar um salário mínimo, mas desconta o INSS, o FGTS, como se estivesse fazendo essa contribuição, mas de forma ilegal. Isso, claro, às claras, é ilegal, está pagando menos de um salário mínimo e não está com a carteira assinada. A pergunta é, o trabalhador que trabalha nessas condições pode ir também para a justiça?
Pode não, deve ir logo para a justiça, para poder sanar logo esse problema. E é fácil verificar. Assinou a carteira, tem que pagar FGTS. Se não está pagando FGTS, já acende o sinal de alerta para você cobrar. E outra, você vai ter inscrição do INSS, assinou a carteira, vai ter inscrição no INSS. Você também pode consultar o INSS para ver o recolhimento, se a empresa está recolhendo ou não. E se a empresa está descontando o seu salário, o FGTS, descontando o valor relativo ao INSS, e não está pagando, no final, a empresa que vai suportar esses valores e devolver o que tirou do salário do trabalhador. Ela está pagando a menos. Muito obrigado pelas informações, Glauco. Glauco tirou dúvidas importantes aqui para o trabalhador, e só reforçando que você que recebe o salário mínimo deve procurar um advogado, a Justiça do Trabalho também aqui em Caruaru, para sanar isso, e tem dia para receber, até o dia 5º dia útil, viu, gente? Almir, eu volto contigo. Muito bem, Joel, muito bem. Muito obrigado pelas informações, pelas orientações aí ao lado do Dr. Glauco. Valeu e até daqui a pouquinho com outros assuntos, hein, Joel? A gente vai para o intervalo. Em instantes, vamos falar sobre os empregos temporários, porque nessa época do ano, essa modalidade de contratação aumenta. E a esperança do trabalhador, claro, é que esse contrato se torne efetivo, não é não? Então a gente volta já para falar sobre esse assunto também. 12h, 18 minutos agora. Muito bem, rolou essa vinhetinha porque hoje também é dia de falar sobre o direito do consumidor aqui no AB1. E a bronca de hoje é a seguinte, pessoal. Uma consumidora contratou um serviço de estética, mas não realizou todos os procedimentos, todas as sessões, porque a clínica fechou. E aí? E agora, hein? Fica por isso mesmo? O que fazer em GC Ascioli? Conte pra gente. Pois é, Almir, imagine só, né, uma situação dessa, você contrata um serviço, geralmente esses serviços de estéticas, né, tem aí várias sessões, de repente no meio, né, desse número de sessões, você bate na porta, está fechada, a empresa fechou, de repente sumiu, e aí você entra em contato, não consegue, enfim. É o caso da Joana, que a gente vai conferir agora. Foi um pacote que foi vendido para mim e não concluíram com o que prometeram. Fizeram a venda do pacote, disseram que o produto era muito bom e acabou que, quando eu fui para os agendamentos, fiz 3 sessões, quando foi na 4ª, não obtive retorno deles. Tentei ligar, entrar em contato e eles sumiram. Foi um pacote que me venderam, certo? E não cumpriu o que prometeram. Fui lá, fiz alguns tratamentos, porém, quando eu entrei em contato com eles de novo para fazer a próxima sessão, eles sumiram. A loja estava fechada, entrei em contato e paguei, acabei pagando e não teve serviço. Pois é, situação complicada, né? A gente sabe aí do quanto a gente investe, né, por um serviço desse e de repente não ter o serviço prestado por completo. Eu estou aqui com o Jonathan Simões, advogado do consumidor, que vai nos ajudar agora. Doutor, em relação a uma situação como essa da Joana, como proceder? Olá. O caso da Joana é um caso típico de falha na prestação de serviço, né? A gente tem uma consumidora que adquiriu aí um serviço de prestação continuada, ela adquiriu um serviço que deveria ser entregue a ela em 10 sessões, no entanto ela só usufruiu 3 sessões, ou seja, ela só usufruiu 30% do que ela contratou, né? Nesse caso, a primeira coisa que tem que se tornar clara é que essa consumidora ela tem direito à restituição do valor proporcional que ela deixou de fazer uso, né, do serviço que ela deixou de fazer uso, ou, se fosse o caso, o cumprimento forçado da obrigação, caso, por exemplo, a empresa tivesse outra filial ou algo do tipo, né? Mas me parece, ajustado ao caso dela específico, né, que o mais interessante para ela seria realmente a restituição proporcional desses valores. Só que a gente tem aí uma situação peculiar, que é o fechamento das atividades da empresa, né? Em situações como essa, né, o consumidor, diante de um simples fechamento da empresa, é totalmente possível que ele consiga, né, usufruir do seu direito. Então é possível que ele busque o PROCON, né, para estar aí buscando a possibilidade de uma realização de acordo entre o consumidor e fornecedor, ou caso não seja frutífera a realização desse acordo, a busca pelo judiciário para que acione
é diretamente essa empresa para que ela consiga aí restituir esse valor proporcional a essa consumidora. Agora, quando a gente está diante de uma situação de falência da empresa, aí a situação muda um pouco de figura. Porque já existe um processo falimentar que foi aberto, o judiciário já tem ciência de que aquela empresa entrou num processo oficial de falência e essa consumidora não consegue mais ajuizar uma demanda diretamente contra essa empresa. Ela vai ter que aí, né, entrar no rol de credores da empresa, se habilitar primeiro, né, nos autos desse processo falimentar e aguardar a ordem de pagamento de crédito, né, nesse processo que vai estar sendo aí já administrado pelo Poder Judiciário. São situações diferentes, mas que cada caso traz uma situação peculiar de tratamento, né? O que o consumidor não pode achar que, por a empresa ter fechado, por qualquer outro motivo, já colocar ali na caixinha de prejuízo, como é muito típico do brasileiro, né? E acreditar que ali não tem solução, quando tem, né? A gente tem uma legislação extremamente protetiva ao consumidor, que serve justamente para garantir a satisfação de créditos como esse. Então, mais uma vez salientando, né, a importância do consumidor sempre ir atrás do que é seu por direito, não estar aí abrindo mão de situações, de casos como esse. Dr. Jonathan, muito obrigado pelas explicações de hoje. Pois é, Almir, ficar atento, né, principalmente em situações quando a gente tem aí o nosso dinheiro investido, né, numa situação como essa, a perda total por conta desse serviço não prestado, porque a empresa fechou, e ficar atento também à procedência da empresa que se vai fazer qualquer tipo de contrato a longo prazo para evitar prejuízos como esse, Almir. Exatamente, Gessé. Evitar dor de cabeça, a gente precisa se antecipar também, não é? Precaução nunca é demais. Muito obrigado, viu, Gessé? Valeu! Vamos para o AB Esporte agora. Matheus Antunes está chegando ao vivo para conversar com a gente também. E para começar, vamos falar sobre uma prática que é uma paixão para muita gente, a corrida. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Chegou aquele momento descontraído do nosso jornal. E sim, hoje a gente vem trazer a informação da próxima etapa da corrida Unimed. Essa vai ser lá em Garanhuns. Lembra que a gente trouxe as informações da primeira etapa, que foi lá em Santa Cruz do Capibaribe, aí está aparecendo nas imagens, movimentou a cidade e foram mais de 600 participantes. Agora a segunda etapa será na Cidade das Flores. Alô, Garanhuns, está chegando, viu? Dia 19 de outubro e a concentração vai ser às 6 da manhã e a largada prevista às 7 horas, saindo do Parque Euclides Dourado, em Garanhuns, ali na Avenida Júlio Brasileiro. Agora corre, porque para quem quiser participar, já foram vendidos mais de 80% dos kits e agiliza para garantir a tua vaga. Você que gosta de corrida, chama os amigos, aquele grupo bacana, a família, tem percurso de 5 e 10 quilômetros. O valor do lote está de R$ 116,90, mais as taxas do site. E qual é o site, Matheus? www.unimedcaruaru.com.br. É bom para dar aquela corridinha naquele friozinho que faz logo cedo lá em Garanhuns. É bom, e eu acho, Almir, que vou chamar nosso produtor Marconi, que ele tá todo fitness, começou a dar umas corridinhas ali na Gamenon, ver se ele topa também, viu? Será um bom convite aí pro Marconi, vamos ver se ele topa essa parada, né? Agora a gente vira a chave para falar sobre a segundona do Pernambucano. O que é que você traz pra gente agora, hein, Matheus? Estou sabendo que já teve bola rolando hoje pela manhã. Exatamente. Hoje a gente tem a 8ª rodada da Série A2 do nosso Pernambucano e vem cá conferir comigo aqui no telão os jogos. Como você falou, Almir, 2-1 terminou o jogo do Belo Jardim contra o Vera Cruz. Foi lá no Ademir Cunha, esse jogo teve início às 10 horas da manhã. E o Belo Jardim ganhou pelo placar de 2-1 da equipe do Vera Cruz. Os gols foram de Cezinha e Otávio do Belo Jardim. E Mamed descontou para a equipe do Galo. E com esse resultado, o Vera Cruz não tem mais chances na competição. Só somou 1 ponto até agora. E o maior vencedor da segundona do estadual agora pensa só em 2026. Voltando aqui para o telão, também tem Porto e Águia às 15 horas da tarde no Lacerdão. Esse jogo, inclusive, os ingressos para esse confronto estão a R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Já o jogo do Ipiranga contra o Caruaru City, a gente trouxe a informação ontem que vai ser às 19 horas, às 7 da noite, lá no Limeirão, a partida voltando a ter jogos noturnos lá em Santa Cruz do Capibaribe. Esse jogo tá a R$ 40 hoje, comprando na bilheteria do clube. Tá bom. Inclusive, para esse confronto, a gente tem, obviamente, alguns ingredientes que vai transformar um grande jogo.
América e Centro Limoeirense. O América, ele já está nas semifinais do Pernambucano e vai enfrentar o Centro. E essa partida, o Belo Jardim vai estar acompanhando de olho, porque o Belo Jardim vai precisar de um tropeço do Centro Limoeirense para que conseguir, obviamente, buscar esse objetivo de avançar de fase. Bom jogo, então, para os nossos times aqui da nossa região, e todas as informações você confere lá no nosso GE Caruaru e região. Então, eu vou ficando por aqui, Almir, mas primeiro eu quero dar parabéns para minha mamãe, Daiane Antunes, que hoje é o aniversário dela. Obrigado por ter sempre acreditado em mim, e também, olha, se eu estou hoje aqui também é graças a ela, principalmente. Te amo, e também quero convidar o pessoal de casa a acessar o nosso portal para se manter bem informado. Dá aquela moral, tamo junto e até amanhã. Tá vendo só o orgulho da mamãe, né não? Felicidades para ela também. Um beijo, feliz aniversário. Valeu, Mateuzinho, até amanhã. E a gente segue falando sobre o mercado de trabalho aqui, ó. Tem a AB Emprego para a gente seguir com o seu AB1. É isso, tem informação chegando sobre os empregos temporários, porque nessa época do ano as empresas começam a abrir novas vagas por conta da aproximação dos últimos meses do ano. Claro, a expectativa de quem é contratado de forma temporária é que essa oportunidade se transforme em emprego fixo. A rotina passou a ter um sorriso no rosto para Leonildo, que está trabalhando neste home center há um ano. Atuando no empreendedorismo, conseguiu uma vaga temporária no período de fim de ano de 2024. Graças ao comprometimento e a outras competências, conseguiu a contratação. Foi uma vaga temporária, assim, de 3 meses. Não imaginava, mas mesmo assim eu busquei mostrar o que eu vim buscar mesmo. Mostrei o meu melhor, mostrei meu potencial e hoje eu estou aqui efetivado já faz um ano. Eu acredito que por conta da minha cordialidade com os meus colegas de trabalho, sobre a questão da irmandade que a gente tem muito aqui na empresa, e eu busco sempre ter aquela questão de estar sempre junto com os meus colegas de trabalho. E isso faz com que eu também tenha aquele destaque, não só com a empresa, mas também com o meu ambiente que eu estou aqui, no caso do meu setor, até nos setores vizinhos eu tenho aquela cumplicidade. Eu acredito que esse foi um dos meus pontos mais fortes. E também pela questão que eu tenho o meu atendimento ao cliente, que eu acho que é a questão mais buscada em empresa. Vitória chegou na empresa há 15 dias, também para uma vaga temporária. Ela está à frente do setor natalino. Fazia pouco tempo que eu estava fora do mercado, acho que em média 15 dias, no máximo. E eu vim parar aqui, por um acaso, vi a vaga, mandei o currículo, mas eu estava com expectativa muito boa desde a entrevista que iria dar certo. Que eu até comentei com os colegas que foi uma das minhas melhores entrevistas, foi aqui. Questão de decoração e organização, deixar sempre organizado, limpo. E a questão de decorar árvore, guirlanda, tudo que o cliente quiser para o Natal dele, eu vou organizar e vou deixar tudo arrumadinho. A loja está com cerca de 30 vagas abertas para este período. Em outra loja da rede, são outras 20 vagas a mais. Contratações elas aumentam bastante, né, em relação aos números. Só nesse período nós tivemos 34 vagas a mais, e aí essas vagas elas já estão sendo trabalhadas, mas ainda restam, né, ainda restam algumas pessoas a serem contratadas. O período sazonal tem recorde de vendas, compras e também contratações. Entre os setores que mais contratam estão varejo, serviços, logística e alimentação. Para este consultor empresarial, este é o momento de conseguir uma vaga no mercado, mas é preciso saber para onde ir. Olha, esse é um momento muito importante. As empresas, nesse momento, ficam mais interessadas em contratar mais pessoas na área de serviço, indústria, comércio. Então é preciso se preparar bem, não sair atirando para tudo que é lugar, preparar um currículo muito bem feito, enxuto, prático, colocar os seus principais cursos mais recentes que você fez. E aí sim, coloca um pouco dos seus dados, endereço, telefone, as suas redes sociais. É importante hoje em dia, porque as empresas vão dar uma olhadinha nisso. 2 telefones de contato de empresas ou pessoas que possam lhe abonar para essa nova função. Mas, repito, é preciso saber onde você vai deixar esse currículo. Não saia distribuindo de qualquer maneira,
quase que desesperado. Não, as empresas estão querendo contratar pessoas que têm o perfil da empresa, mas que você precisa também saber se você vai se encaixar naquilo que a empresa está oferecendo. De acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, a expectativa para este ano é que até dezembro sejam contratados 500 mil novos trabalhadores. Mas além do currículo bonitinho, com todas as informações, é preciso estar atento ao que é publicado nas redes sociais. De acordo com os especialistas, o que é postado na internet pode interferir negativamente para uma possível contratação efetiva. A primeira coisa é saber se ambientar, né? É você usar muita inteligência emocional para lidar com as pessoas, conversar bem, interagir, colar no seu líder para aprender tudo, fazer anotações, né? Ter muito cuidado com a sua postura, com o que você veste, com o que você fala. Até o que você posta nas redes sociais hoje pode contar ponto a favor ou negativo. Fazer um novo curso, não parar de estudar nunca, independente da idade, e principalmente ter foco naquilo que você vai oferecer para a empresa, o seu serviço, o seu trabalho, fazer com brilho no olhar, fazer com entusiasmo, com vontade, principalmente com muita ética e muito profissionalismo. Com essas dicas e com as bênçãos do Menino Jesus, o ano de 2026 vai começar com a carteira assinada. Que vai dar certo, minha expectativa tá lá em cima, vai dar certo. Deus já tá aqui, já deu certo. Vai começar então 2026 efetivada com a carteira assinada. Com certeza, com um carimbo lá bem bonitinho. É isso aí, tomara que dê tudo certo. E a gente vai seguindo com o seu AB1, inclusive agora a gente vai voltar a conversar ao vivo com o Joel Almeida. Ele vai falar sobre direitos importantes para os beneficiários da Previdência Social. Conte tudo pra gente, Joel. Oi, Almir, a gente vai falar sobre qualidade de segurado agora. Esse nome um pouco difícil, estranho, um pouco ambientado, um pouco conhecido pela população, nada mais é do que o período que você passa sem contribuir ao INSS, mas que está resguardado. Você sabia que você, mesmo desempregada, você pode conseguir, por exemplo, salário maternidade, mesmo doente, sem contribuir, você pode conseguir um auxílio do INSS com benefício? Pois é, sobre isso a gente vai continuar conversando com o Glauco Gonçalves. Glauco, é importante a gente explicar o que é qualidade de segurado, né? Como você começou falando, a qualidade de segurado é aquele momento que o trabalhador ou o contribuinte do INSS deixou de contribuir, seja porque foi demitido, ou seja porque simplesmente parou de contribuir, ele ainda passa um tempo tendo direitos aos seguros do INSS, podendo requerer o salário, o auxílio-doença, né, o salário maternidade. Então, esse período, para alguns casos, que varia a quantidade de tempo que ele tem direito nesse período de graça, que a gente chama. Ou seja, às vezes o trabalhador é demitido, passa um tempo em casa, ali na luta. Muita gente, inclusive, tem dúvida. Posso solicitar o salário maternidade? Posso ter direito a esse benefício? Para essa mãe que teve bebê ou que vai ter, estando desempregada, qual o período que ela pode solicitar esse período, mesmo estando desempregada? Ela foi demitida, aí requereu o seguro-desemprego. Assim que ela requerer o seguro-desemprego, ela vai ter mais 24 meses de período de graça. Se ela engravidar nesse período, a trabalhadora engravidar nesses 2 anos seguintes, ela vai ter a cobertura do INSS. E ainda tem aquele período a mais, né? Por exemplo, engravidou, mas passou esse tempo, enfim. Até quantos anos depois ela pode solicitar esse benefício? Ela pode solicitar até 3 anos, ela pode solicitar. Quando você contribui, por exemplo, trabalhador normal em geral, que contribui 120 meses, ou seja, 10 anos, ele tem direito a 36 meses de graça, até 36 meses de graça. Então, pode ser auxílio-doença, não só para a maternidade, mas um auxílio-doença que é muito mais comum ainda. Tem aquele período também de 5 anos, né? De ter a criança, mas ela pode também solicitar depois de 5 anos. Mas vamos agora falar sobre carência. Tem muito benefício do INSS que é preciso ter uma certa contribuição, né? Tive um acidente de trabalho, tive um acidente de qualquer natureza no meio da rua, mas fui empregado há 1 mês, por exemplo. Posso já solicitar esse benefício? Assinou a carteira de trabalho, está registrado no INSS, você está assegurado. Agora, se você adquiriu uma doença em decorrência do trabalho, já está assegurado pelo INSS. Sofreu um acidente, já é acidente de trabalho, vai estar assegurado pelo INSS. Assinou a carteira, já está assegurado. Agora é importante também falar que, independente do tempo de desempregado, às vezes as pessoas começam um novo trabalho sem carteira assinada, está trabalhando por conta, está ali fazendo a economia girar, pagando as contas em casa, monta um negócio.
é importante começar a contribuir, né? Porque vai garantir tudo isso que a gente está falando, carência, vai garantir qualidade de segurado. Olha, nós temos o sistema de seguro social maior do mundo e muito amplo e que alberga bastante direito para o trabalhador. Mesmo você estando de carteira assinada ou não, você contribua, porque é muito importante. É um seguro social. Sofreu um acidente, todo mundo pode, numa moto, numa mototáxi, num ônibus, num carro. Sofreu um acidente, você tem o INSS, você vai ter cobertura. E olha, gente, ficar sem receber salário porque não pode trabalhar é muito difícil. E é muito comum a gente encontrar aqui trabalhador, pessoas que não contribuem com o INSS, que sofrem um acidente, fica impossibilitado durante um certo tempo de trabalhar e não pode colocar o pão em casa, é muito difícil. E contribuir com o INSS, você, autônomo, que vende seu espetinho, você que vende seu cachorro-quente, você que trabalha na confecção, por produção, contribua com o INSS. Não espere ninguém contribuir por você, não. Vá você, pegue seu carnezinho e vá pagando mês a mês. Tenha o seguro. Seguro é muito importante. Muito obrigado pelas informações. Glauco Gonçalves falou sobre qualidade de segurado e a importância de contribuir para o INSS. É fácil, é tranquilo, é importante você contribuir já porque você está trabalhando. Não pode se dar esse luxo, né? Almir, eu volto contigo. Joel Almeida, muito obrigado mais uma vez pelas informações aqui nesse AB1, hein? Bom trabalho para você. Intervalo chegando e daqui a pouquinho tem uma reportagem especial dedicada ao Dia do Nordestino, que é comemorado hoje, hein, pessoal? Daqui a pouquinho no seu AB1 a gente vai conferir essa reportagem aí, ó, cheia do nosso colorido e da nossa cultura. 12h, 40 minutos, a gente volta já. O seu AB1 voltou, 12h, 42 minutos. Então vamos voltar à redação para saber quais são os outros assuntos do G1 Caruaru e região. Neis Fábio. É isso mesmo, amigo. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. Em um outro destaque do G1, Almir, infelizmente, é uma denúncia que a gente recebeu aqui a respeito do HRA, o Hospital Regional do Agreste aqui de Caruaru, porque a gente recebeu um vídeo que foi enviado aqui para a nossa redação de uma pessoa que estava acompanhando um paciente na unidade hospitalar e é possível a gente ver que alguns pacientes estão em um corredor, né, em macas, enquanto alguns trabalhadores realizam algumas obras dentro da unidade hospitalar. É possível a gente ver que alguns funcionários da saúde, né, tentam desviar desses trabalhadores, eles estão inclusive cortando algumas ferragens, né? Essa idosa que aparece no vídeo também, ela tenta tapar os ouvidos por conta desse barulho que é provocado pelas ferramentas e por conta também dessas obras. Esse caso foi divulgado nas redes sociais ontem, tomou uma grande repercussão e nós também entramos em contato com o HRA para entender o que foi que aconteceu. E aí, por meio de nota, o Hospital Regional do Agreste informou que esses trabalhos estavam sendo realizados por uma empresa terceirizada e que esses trabalhadores eles já estavam realizando essa manutenção com o objetivo de aprimorar a infraestrutura da unidade e garantir maior segurança, conforto e bem-estar para os pacientes. A direção do hospital disse também que notificou a empresa responsável e aplicou as penalizações cabíveis. O comunicado emitido pelo HRA também diz que providências para que as situações como essa não se repitam estão sendo adotadas. A gente relembra, claro, também que em alguns outros casos que já foram registrados também, o COREN, né, o Conselho Regional de Enfermagem aqui de Pernambuco, já apontou que existiam algumas superlotações que foram registradas no HRA. E aí, para conferir todos esses detalhes, é só acessar essa nossa reportagem que está bem completa e disponível no portal G1 Caruaru e Região. Almir. E são imagens de fato impressionantes e inaceitáveis, não é, pessoal? Fábio, muito obrigado pelos destaques do G1 hoje nesse AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Até amanhã. 12h, 44 minutos, pessoal. Mudando de assunto, hoje é comemorado o Dia do Nordestino, então vamos celebrar essa data, né não? Em Belo Jardim, a Orquestra Sanfônica Rei do Baião está homenageando o nosso povo, as nossas raízes e quem está por lá é Lohana Nunes, que vai mostrar essa celebração para a gente agora ao vivo. Não é isso, Lohana? Boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A orquestra é sanfônica, porque olha o tanto de sanfona que temos aqui. A equipe é bonita, viu? E toca demais. Já embalou aqui a gente, desde cedinho estamos mostrando aqui de Belo Jardim para comemorar o Dia do Nordestino. Esse dia tão importante pra gente, que foi oficializado em São Paulo, mas é comemorado aqui em território nordestino porque temos muito orgulho do nosso povo que construiu e continua construindo esse país. Vamos conversar com o pessoal da orquestra, porque eles não
se apresentam só aqui em Pernambuco, não. Fora, eles viajam bastante, o negócio é bom aqui. Boa tarde. Vamos começar se apresentando? Vamos lá. O sanfoneiro? Jadson Matuto. O Matuto. Vamos aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Nome? Valmiro Forró Fênix. E o? Robert Val. Efraim Guilherme. Cristiano Marques. Toninho do Acordeon. Toninho do Acordeon para encerrar. E você vê que eles não param, né? Eles continuam tocando, eles continuam nesse, ó, forrozinho gostoso. Mas o líder da equipe aqui, o Matuto, ele vai conversar com a gente. Matuto, você é professor, tá falando aqui de tanta profissão que você exerce, né? Coisa de nordestino. A gente gosta de estar em todas as frentes, a gente chama a atenção, é talentoso. E o forró tem esse significado. Fala um pouquinho sobre a equipe. Vocês tocam não só aqui em Pernambuco, mas em vários locais, né? Sim. Boa tarde a todos os telespectadores. E assim, a Orquestra Sanfônica Rei do Baião nasceu de uma confraternização de sanfoneiros. A gente buscou tocar junto, sentir essa energia e resolvemos fundar a orquestra, né? E cada um aqui tem, vamos dizer, tem outros afazeres, né? Cada um tem seu projeto, sua banda, mas a gente se une para trocar. E toca em Pernambuco, em Alagoas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tô doido para ir para Lisboa. Se vier um convite, eu quero... Olha aí, parece que vamos ser internacionais com essa orquestra. Coisa boa, muito obrigada, viu? A gente vai encerrar, mas eu vou pedir música pra gente comemorar, pra tocar aí no seu coração esse orgulho de sermos nordestinos com essa representatividade. A sanfona que toca o forró, que é a nossa resistência. Boa tarde pra você. A gente vai se despedindo aqui de Belo Jardim com a canção, bora lá! Que falta Que beleza, hein? Que beleza comemorar o nosso dia assim, ó. Só quero um xodó clássico do Dominguinhos com o Gilberto Gil. Registro incrível aqui ao vivo pra gente. Valeu, Lohana! E a gente continua falando sobre esse dia do nordestino. Agora a gente vai ver uma reportagem especial para ajudar a celebrar essa data que é toda nossa. Olha só. Quando os nossos grandes mestres falam sobre o Nordeste como um país, eles têm a clara certeza de que tudo que é necessário para ser um país está inserido nessa região tão rica, seja de poesia, de música, de arte, de belezas naturais, de música, de tantas coisas bonitas que se tem em uma região como essa, para além da geografia. Por isso eu vou precisar da ajuda de um professor José Daniel, que está conosco aqui, para contar e saber o que de fato é o Nordeste. De onde vem essa expressão? Como se criou? O que é o Nordeste, professor? O Nordeste é um lugar multicultural, que tem dentro dele Europa, África, Oriente Médio, além da nossa própria cultura originária. E nada mais significativo do que uma feira para contar um pouquinho para a gente do que é o Nordeste. Afinal de contas, o Nordeste está inserido nas feiras e desse Nordeste a gente vai conhecer um pouquinho agora. Professor, quando a gente fala de Nordeste, para além de uma região, como a gente pode entender a concepção de Nordeste? O Nordeste é uma criação cultural, né? O Nordeste é uma criação da literatura, da música, do cordel, do forró, do repente. É um lugar que exala saudade. Saudade dos retirantes que iam para o Sudeste, saudade de quem ia da zona rural da cidade. É um lugar múltiplo, mas que tem características que se agregam. Tem alguns elementos que se conectam. Por exemplo, Luiz Gonzaga, a vaquejada, o cangaço, né? Tudo isso
faz parte da ideia de Nordeste. Só que o Nordeste é múltiplo. A gente tem litoral, zona da mata, agreste, sertões, vários sertões. Né? Pernambuco tem vários sertões, o Ceará tem um outro sertão, a Bahia tem um outro sertão. Mas tudo isso faz parte de uma mesma ideia que foi construída ao longo do século XX. Como bem colocou o professor Durval Muniz, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Invenção do Nordeste. E aí, professor, quando a gente fala de identidade visual, a gente olha para o couro e já imagina a representação do nordestino com essa característica relacionada ao chapéu, ao gibão, essas coisas todas que tem relação até primitiva, né? O couro era a nossa matéria-prima, né? A cultura ligada ao gado aqui do Nordeste retirava do gado a carne, o leite, os ossos e principalmente o couro. O couro que era usado para fazer a indumentária, e isso ainda está muito presente em nós, mas era utilizado também para fazer diversos artefatos caseiros. Luiz Gonzaga e todos os forrozeiros que cantaram o Nordeste, cantaram essas características que nos unem. E isso fez com que surgisse algo que é muito forte. A gente é um povo mestiço, múltiplo, né? Miscigenado, mas a gente tem uma identidade cultural muito sólida, feita por todos esses elementos que compõem, né, as matrizes nordestinas. E aí, se a gente pegar o gancho, né, dessas histórias, de tudo que vai acontecendo, o cordel é a nossa literatura base para a gente poder compreender de onde vem essa poesia, misturado com essa questão do dia a dia do povo nordestino. Isso, Gessé. Mas é a nossa literatura hoje, porque antes o cordel era literatura e era jornalismo. As pessoas dos interiores iam à feira, adquiriam o cordel, que falava de histórias nordestinas, de lendas nordestinas, mas falava de Getúlio Vargas, falava da Segunda Guerra, falava do presidente que sofreu um golpe, falava do Papa que levou um tiro. Então o cordel, ele é a literatura nordestina, mas ele tinha um papel também de informação. A gente tem como uma das peças mais significativas do artesanato as peças de barro, que é típica de Caruaru e que representam toda essa cultura nordestina. Quando a gente olha uma banda de pífano, um trio pé de serra, que estão relacionados à nossa música, também tem características que chamam a atenção para essa figura nordestina. Isso. Nós temos esses símbolos, né? O cangaceiro, o forrozeiro, a banda de pífano, né? O vaqueiro. Eles fazem parte do nosso imaginário e estão representados nessas peças. A região Nordeste é formada por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, onde vive uma população estimada de aproximadamente 54.600.000 pessoas. É a segunda região mais populosa do Brasil. É também um dos berços culturais mais fortes de todo o país. O Nordeste foi feito por migrantes, por retirantes, por andarilhos, e a gente continua fazendo isso. Num primeiro momento, a gente recebeu a cultura, elaborou a cultura e agora a gente vai mandando de volta. E é bem interessante, eu acabei de lembrar, em 95, Jacinto Silva gravou um CD de forró na França. No encarte, tem em português e tem em francês dizendo que o forró, né, representa para o Nordeste e para Caruaru em especial aquilo que para o Rio de Janeiro é o samba. Ou seja, lá fora a gente já é reconhecido por aquilo que a gente produz aqui. E aí, professor, uma das coisas que a gente tem no Nordeste para contemplar todas essas coisas boas é a culinária. E o momento de encher o bucho, como diz o bom nordestino. Tudo isso também típico nosso. Pois é, e muito ligado a todos os aspectos que a gente já mencionou, né? A gente tem aqui a buchada, com a criação dos
das cabras, das ovelhas. Nós temos aqui a rabada, que vem do boi, né? E aqui a gente tem os tubérculos, que são próprios da cultura indígena e foram adaptados à nossa cultura. Além, é claro, do principal de todos, que é o milho, com o cuscuz, né? O cuscuz é quase que uma unanimidade na cultura nordestina e é também uma cultura indígena. Então a gente tem, dentro dessa nossa formação gastronômica, né, influência de todos os ambientes também, porque quando a gente vai para os temperos, a gente tem muito da matriz africana, né? Quando a gente pensa na buchada, lá na Europa já se produzia isso durante o contexto medieval. Então eu volto a dizer, né? A gente aqui do Nordeste, a gente tem uma cultura que é muito aberta para receber influências e agora a gente está mandando as influências de fora. Então, com tudo isso aqui para a gente contemplar, chegou a hora de, como diz o bom nordestino, arrudear a mesa e encher o bucho. É de lei. Então, professor, agora vamos forrar o bucho e provar dessas delícias que foram propostas aqui para a gente, que a gente nem gosta. Na feira de Caruaru, muita gente aproveita para se revestir de Nordeste, seja pela arte, os utensílios, roupas, variados acessórios e especialmente pela culinária. Por aqui passam pessoas do mundo inteiro. Quem visita essa região se sente muito abraçado. Afinal, ser receptivo e acolhedor é um dos nossos maiores talentos como nordestinos. É um prazer muito grande, né? A gente que é nordestino, né? Quer fartura. É importante estar aqui na feira, o restaurante, né? A gente gosta muito de servir a comida nordestina aqui. O pessoal procura muito cuscuz, macaxeira, queijo na brasa, carne de sol. E para provar que o nordestino sabe valorizar a sua culinária, eu estou aqui com Dona Lourdes e seu Severino, que estão provando as delícias do Nordeste. O senhor gosta da comida nordestina? Gosto. Muito? Muito. Uma rabadinha. Um bodinho, carne de sol. Tem que fazer parte do cardápio. Claro. E o senhor sente orgulho desse Nordeste? Ah, sinto muito orgulho. Quando a gente vai para o Sul, a gente pede esse mesmo. Para onde for, leva na bagagem. Exato. É isso. E amanhã é dia de abrir o nosso consultório porque tem a B Saúde e nós vamos falar sobre a trombose. Aí você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99198-8212. A trombose é uma condição séria que pode surgir de forma silenciosa e trazer graves consequências à saúde. Ela acontece quando um coágulo de sangue se forma em uma veia, geralmente nas pernas, dificultando ou até bloqueando a circulação. Quando não tratada adequadamente, a trombose pode evoluir para complicações graves, como a embolia pulmonar. E a trombose é o nosso tema desta quinta-feira no AB Saúde. Exatamente, é amanhã. Agora, olha só esse registro, porque aconteceu a primeira superlua do ano, pessoal. E a gente recebeu essas imagens da Associação Astronômica de Arco Verde. Olha que coisa linda! Um fenômeno natural que enche os olhos da gente e enche o céu de beleza também. A lua é pura poesia, não é não? E de acordo com o Observatório Nacional, outras aparições da superlua estão previstas ainda para esse ano. Elas devem acontecer nos dias 5 de novembro e 4 de dezembro. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com a psicóloga infanto-juvenil Tamires Melo. A gente vai falar sobre o que é a infância nos dias de hoje. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para você, para a família inteira. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!